Você já parou para pensar no que realmente significa ser inteligente? Muita gente acha que inteligência é só saber muito sobre vários assuntos, ter um vocabulário sofisticado ou ser bom em cálculos complexos. Mas a verdade é que a inteligência vai muito além disso. Uma pessoa verdadeiramente inteligente sabe tomar boas decisões, aprender com os erros, controlar as emoções e enxergar a realidade como ela é. E é aí que o estoicismo entra. Os antigos filósofos estoicos tinham uma visão muito clara sobre o que torna uma pessoa sábia e inteligente. E hoje, eu vou te mostrar como você pode aplicar essas ideias na sua vida para se tornar alguém mais inteligente, mais forte e mais preparado para lidar com qualquer desafio. Fica comigo até o final, porque eu vou te dar dicas práticas que podem mudar a forma como você pensa e age no dia a dia. 1. Inteligência não é acumular informação, é saber usá-la. Na era digital, vivemos cercados por uma quantidade inimaginável de informação. Qualquer pergunta pode ser respondida em segundos com uma rápida busca na internet. Mas isso nos torna realmente mais inteligentes? Muitos acreditam que decorar fatos, datas e conceitos significa ser inteligente. No entanto, o verdadeiro valor do conhecimento não está no simples ato de armazená-lo, mas sim em como conseguimos usá-lo para tomar decisões melhores, resolver problemas e melhorar nossa vida e a dos outros. Os estoicos já refletiam sobre isso há mais de 2000 anos. Para eles, conhecimento sem aplicação é estéril. Sêneca, um dos principais filósofos estoicos, dizia: "Não estudamos para a escola, mas para a vida." Isso significa que aprender deve ter um propósito prático. Saber sem agir é como ter uma espada afiada, mas nunca usá-la. O perigo da ilusão de conhecimento. Com a facilidade de acesso à informação, muitas pessoas se sentem mais informadas, mas não necessariamente mais capacitadas. O problema é que consumir informações passivamente pode criar uma ilusão de conhecimento. Ler sobre disciplina não significa que você se tornou disciplinado. Entender a teoria da produtividade não significa que você se tornou produtivo. Para realmente se tornar inteligente, é preciso transformar informação em sabedoria, e isso só acontece quando aplicamos o que aprendemos. Como aplicar o conhecimento de forma eficiente? Para fazer o conhecimento realmente valer a pena, ele deve ter um impacto real na sua vida. Aqui estão algumas formas de tornar o aprendizado mais útil. Pergunte-se: como isso pode melhorar minha vida? Muitas vezes consumimos informação de forma aleatória, sem nos questionarmos sobre sua utilidade. Antes de estudar algo novo, reflita sobre como isso pode trazer melhorias concretas para você. Busque conhecimentos aplicáveis. Não adianta acumular curiosidades ou saber muitas teorias, se isso não for utilizável na prática. Pergunte-se: esse conhecimento pode ser usado em minha carreira, nos meus relacionamentos, na minha saúde ou no meu crescimento pessoal? Teste na vida real. A melhor forma de absorver um conhecimento é testá-lo. Se você está aprendendo sobre produtividade, implemente um novo hábito. Se está estudando sobre inteligência emocional, tente aplicar em uma situação do dia a dia. Compartilhe com outras pessoas. Explicar algo para outra pessoa obriga você a organizar melhor seus pensamentos, reforçando o aprendizado. Além disso, você contribui para o crescimento de quem está ao seu redor. Desconfie de pessoas que falam difícil, mas não aplicam. Muitas vezes, somos impressionados por aqueles que falam de forma rebuscada ou têm vasto vocabulário. No entanto, conhecimento real é aquele que pode ser simplificado e aplicado. A verdadeira inteligência se manifesta na clareza e na capacidade de transformar teoria em ação. A verdadeira inteligência não está em quanto você sabe, mas no quanto você consegue usar esse conhecimento para melhorar sua vida e a dos outros. Não se trata de acumular informação como se fosse um colecionador de fatos, mas sim de usar o conhecimento de forma prática e significativa. Lembre-se, saber sem agir é o mesmo que ter uma ferramenta valiosa e nunca usá-la. O conhecimento só tem valor quando colocado em prática. 2. A arte de pensar com clareza. A inteligência não se resume apenas à capacidade de aprender rapidamente ou resolver problemas complexos. Um dos aspectos mais importantes da verdadeira inteligência é a habilidade de pensar com clareza, de forma objetiva e racional, sem ser dominado por emoções passageiras ou opiniões superficiais. Em um mundo repleto de informações desencontradas, manipulações e estímulos constantes, essa habilidade se torna ainda mais essencial. Infelizmente, a maioria das pessoas não reflete profundamente sobre aquilo em que acredita. Pensam de forma automática, reagem a estímulos sem considerar as implicações de suas ações e deixam que preconceitos e vieses cognitivos
distorçam sua visão da realidade. Em vez de avaliar cuidadosamente as informações que recebem, aceitam narrativas prontas, muitas vezes sem qualquer embasamento sólido. Isso não apenas compromete a tomada de decisões, mas também pode levar a erros de julgamento e ações impulsivas que trazem consequências negativas. O filósofo estoico Sêneca comparava a mente humana a um oceano turbulento. Quando estamos dominados por emoções intensas, é como se estivéssemos navegando em meio a uma tempestade. Nossa visão fica turva, nossos pensamentos ficam confusos e não conseguimos tomar decisões sábias. Para desenvolver um pensamento claro e preciso, é essencial aprender a acalmar essa tempestade interna e enxergar os fatos com mais objetividade. Mas como fazer isso na prática? Como treinar o pensamento claro? A clareza mental não surge do nada. Ela exige esforço, disciplina e práticas contínuas que ajudem a aprimorar a forma como lidamos com informações e como tomamos decisões. Aqui estão algumas estratégias para desenvolver essa habilidade. Questione tudo antes de aceitar como verdade. Ao receber uma nova informação, faça perguntas básicas. Isso faz sentido? Quais são as evidências que sustentam essa afirmação? A fonte é confiável ou pode estar distorcendo os fatos? Muitas vezes, aceitamos ideias sem questionar simplesmente porque elas parecem plausíveis ou porque confirmam nossas crenças prévias. Essa é uma armadilha perigosa. O pensamento crítico exige que sejamos céticos na medida certa, sempre buscando provas concretas antes de formar uma opinião definitiva. Desconfie de apelos emocionais. Uma das formas mais comuns de manipulação é o uso de emoções para convencer alguém. Se uma informação provoca reações fortes, como raiva, medo ou euforia extrema, é um bom indício de que pode estar sendo usada de forma tendenciosa. Isso não significa que emoções sejam irrelevantes, mas elas não devem ser a base principal para avaliar a veracidade de algo. Quando sentir que está sendo levado por uma carga emocional intensa, respire fundo e tente se distanciar da situação. Pergunte-se: se eu estivesse calmo e neutro, ainda veria isso da mesma forma? Esse pequeno exercício pode ajudar a evitar julgamentos precipitados e a analisar os fatos de maneira mais objetiva. Adote o hábito da dúvida saudável. Pessoas inteligentes não têm medo de mudar de ideia quando se deparam com novas informações. Se você acredita firmemente em algo, pergunte-se: e se eu estiver errado? Essa atitude não apenas fortalece sua capacidade de pensar de forma independente, mas também o protege contra dogmatismos e opiniões infundadas. Ser cético não significa rejeitar tudo, mas sim buscar compreender melhor. Se você encontra uma informação nova que contradiz algo que sempre acreditou, em vez de rejeitá-la automaticamente, investigue. Busque diferentes perspectivas e, principalmente, esteja disposto a revisar suas crenças, se necessário. Aprenda a diferenciar fatos de opiniões. No dia a dia, é comum que as pessoas misturem fatos com interpretações pessoais. Por exemplo, o clima está quente hoje é um fato, enquanto este é o pior verão da história é uma opinião. Saber diferenciar essas duas coisas evita confusões e nos ajuda a argumentar de maneira mais lógica. Além disso, sempre que ouvir alguém fazer uma afirmação, pergunte-se: essa é uma opinião ou um fato comprovável? Esse simples questionamento pode evitar que você se deixe levar por discursos enganosos. Evite julgamentos apressados. Muitas vezes, tiramos conclusões rápidas baseadas em poucas informações. Esse é um erro clássico da mente humana, que busca padrões e respostas rápidas para economizar energia. No entanto, isso pode levar a equívocos sérios. Quando algo parecer óbvio demais, pare e reflita. Pergunte-se: estou considerando todas as possibilidades? Uma mente clara e inteligente não se contenta com a primeira resposta que aparece, mas explora diferentes ângulos antes de tomar uma decisão. Desenvolva o hábito da leitura crítica. Ler de forma crítica é uma das melhores maneiras de treinar a clareza mental. Isso significa não apenas consumir informações, mas analisá-las ativamente. Pergunte-se: quem escreveu este texto e qual é sua intenção? Existem fontes confiáveis que corroboram essas informações? Há argumentos contrários que valem a pena considerar? O hábito da leitura crítica impede que sejamos facilmente manipulados e nos torna mais preparados para lidar com o excesso de informações da atualidade. Aprenda a ouvir antes de responder. Uma mente clara não apenas pensa bem, mas também sabe ouvir. Muitas vezes, estamos tão focados em responder que não prestamos atenção no que o outro realmente está dizendo. Isso pode levar a mal-entendidos e julgamentos errados. Pratique ouvir atentamente antes de formar uma resposta. Ao invés de reagir imediatamente, reflita sobre o que foi dito
e tente entender a perspectiva da outra pessoa. Isso melhora a comunicação e fortalece sua capacidade de análise. Evite a pressa na tomada de decisões. A pressa é inimiga da clareza. Decisões impulsivas costumam ser baseadas em emoções momentâneas e não em um raciocínio sólido. Sempre que possível, dê a si mesmo um tempo antes de tomar uma decisão importante. Pergunte-se: quais são as possíveis consequências dessa escolha? Estou levando em conta todas as informações relevantes? Essa decisão faz sentido a longo prazo? Tomar decisões com calma e raciocínio lógico aumenta a probabilidade de escolhas mais acertadas. Pensar com clareza é uma arte que exige disciplina, paciência e autoconsciência. Em um mundo onde somos bombardeados por informações a todo momento, a habilidade de analisar criticamente o que recebemos e tomar decisões de forma racional se torna um diferencial valioso. A clareza mental nos protege de manipulações, nos ajuda a resolver problemas de maneira mais eficiente e nos torna mais confiantes em nossas escolhas. Ao aplicar essas estratégias no dia a dia, você não apenas se tornará mais inteligente, mas também tomará decisões mais acertadas e viverá de forma mais equilibrada e consciente. Afinal, uma mente clara é uma mente poderosa. 3. Inteligência emocional. O controle das emoções. Quando falamos de inteligência emocional, muita gente imagina que se trata apenas de ser bom com as pessoas, entender os outros e manter boas relações. Mas essa é apenas uma parte da equação. A verdade é que a inteligência emocional começa dentro de você. Saber reconhecer suas próprias emoções e não permitir que elas te controlem é essencial para viver com mais serenidade e sabedoria. Os estoicos ensinavam que não temos controle sobre o mundo externo, mas temos controle total sobre a nossa reação ao que acontece. Epicteto, um dos principais filósofos estoicos, dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Isso significa que os eventos em si são neutros. O que realmente determina como nos sentimos é a maneira como interpretamos o que acontece. Se você se irrita facilmente, se desespera diante de um problema ou reage com agressividade a uma crítica, na verdade, está permitindo que fatores externos tenham poder sobre você. Imagine um cenário comum. Você está no trânsito e alguém corta o seu carro de forma brusca. Seu primeiro impulso pode ser buzinar, xingar ou até mesmo querer tirar satisfação. Mas o que isso mudaria? O incidente já aconteceu. O que você faz depois é o que define sua maturidade emocional. O impacto da falta de controle emocional, quando você permite que emoções como raiva, medo ou ansiedade guiem suas decisões, acaba tomando atitudes das quais pode se arrepender depois. Quantas vezes você já disse algo no calor do momento e depois percebeu que foi um erro? Ou tomou uma decisão precipitada e depois teve que lidar com as consequências? Um estoico entende que, no fim das contas, somos responsáveis por nossa própria paz de espírito. Ninguém pode nos irritar ou nos entristecer sem a nossa permissão. Se você sente que suas emoções estão fora de controle, é sinal de que precisa desenvolver mais sua inteligência emocional. Como desenvolver inteligência emocional? O desenvolvimento da inteligência emocional exige prática e autoconhecimento. Algumas estratégias estoicas podem te ajudar a fortalecer esse aspecto da sua vida. Pare antes de reagir. Sempre que sentir uma emoção forte, dê um passo para trás. Respire fundo e aguarde alguns segundos antes de tomar qualquer atitude. Esse pequeno espaço entre o estímulo e a reação pode ser o que diferencia uma decisão impulsiva de uma resposta racional. Questione a importância do momento. Pergunte-se: isso realmente importa? Como eu vou me sentir sobre isso daqui a um mês? Muitas coisas que nos irritam hoje serão irrelevantes no futuro. Não vale a pena desperdiçar energia com pequenas frustrações. Não se deixe levar por opiniões alheias. O que os outros pensam de você não é da sua conta. Um dos pilares do estoicismo é entender que a opinião dos outros não define quem você é. Se você vive tentando agradar todo mundo, nunca encontrará paz. Aceite o que você não pode controlar. Gastar tempo e energia com coisas fora do seu controle é uma receita para a frustração. Em vez disso, concentre-se no que você pode mudar: suas atitudes, sua perspectiva e seu comportamento. Pratique a gratidão e o desapego. A insatisfação constante é um dos grandes males modernos. Os estoicos nos ensinam a valorizar o que temos e a não nos apegar ao que está fora do nosso controle. Seja grato pelas pequenas coisas da vida. A inteligência emocional é uma habilidade que pode ser treinada. Não se trata de reprimir emoções, mas de aprender a lidar com elas de forma saudável. Quanto mais você pratica o controle das emoções, mais preparado estará para enfrentar os desafios da vida com serenidade. Lembre-se,
Você não pode controlar o mundo, mas pode controlar como reage a ele, e isso faz toda a diferença. 4. A importância da humildade intelectual. A inteligência é um dom valioso, mas se não for acompanhada pela humildade, pode se tornar uma armadilha perigosa. Muitas pessoas caem na ilusão de que, por possuírem conhecimento ou habilidades acima da média, já atingiram um nível onde não precisam mais aprender. Esse pensamento é um dos maiores obstáculos ao verdadeiro crescimento intelectual. Os estoicos, ao longo da história, enfatizaram que a verdadeira sabedoria não está na quantidade de conhecimento acumulado, mas na capacidade de reconhecer a própria ignorância e continuar buscando aprendizado. O orgulho intelectual pode cegar uma pessoa, impedindo-a de enxergar novas perspectivas e de aceitar que pode estar errada. É um problema comum, pois a mente tende a se apegar às próprias certezas, criando uma resistência natural a opiniões e fatos que contradizem crenças pré-existentes. No entanto, o estoicismo ensina que a humildade é essencial para o progresso contínuo. Um dos maiores pensadores da antiguidade, Sócrates, influenciou profundamente os princípios estoicos. Ele é famoso por sua máxima: tudo que sei é que nada sei. Essa frase resume a essência da humildade intelectual, o reconhecimento de que, por mais que saibamos, sempre há algo novo a ser aprendido. Aquele que acredita saber tudo se fecha para o conhecimento, enquanto aquele que admite sua ignorância mantém a mente aberta para novas descobertas. O perigo do orgulho intelectual. A falta de humildade intelectual pode levar a diversos problemas, tanto no desenvolvimento pessoal quanto nos relacionamentos interpessoais. Algumas das consequências mais comuns incluem: estagnação do aprendizado. Quem acredita já saber tudo deixa de buscar conhecimento, limitando seu próprio crescimento. Dificuldade em aceitar críticas. Pessoas que não praticam a humildade intelectual tendem a reagir defensivamente quando confrontadas com erros, em vez de enxergar as críticas como oportunidades de aprendizado. Relacionamentos prejudicados. O orgulho intelectual pode levar a uma postura arrogante, afastando amigos, colegas de trabalho e familiares. Tomada de decisões ruins. Quem não aceita ouvir outras opiniões pode acabar tomando decisões baseadas em informações incompletas ou distorcidas. Como praticar a humildade intelectual? Desenvolver a humildade intelectual exige prática e disposição para mudar. Algumas atitudes que podem ajudar nesse processo incluem: estar aberto a mudar de opinião. Mudar de opinião não é sinal de fraqueza, mas de inteligência. Muitas vezes, as pessoas se apegam a ideias simplesmente porque sempre acreditaram nelas, sem avaliar se ainda fazem sentido diante de novas informações. Estar disposto a reavaliar crenças é um dos sinais mais claros de uma mente aberta e evoluída. Para colocar isso em prática, experimente questionar suas próprias certezas periodicamente. Pergunte-se: o que me faz acreditar nisso? Existem evidências contrárias que eu possa estar ignorando? Minha opinião está baseada em fatos ou apenas em emoções? Escutar, mais do que falar. O silêncio muitas vezes é mais poderoso do que a fala. Ouvir atentamente os outros pode trazer novas perspectivas e insights valiosos. No entanto, muitas pessoas preferem falar para demonstrar conhecimento, em vez de escutar para aprender. Os estoicos valorizavam muito a escuta ativa. Sêneca, por exemplo, aconselhava que devemos ouvir os outros com paciência e atenção, sem pressa para refutar ou contradizer. Quanto mais ouvimos, mais compreendemos, e quanto mais compreendemos, mais preparados estamos para tomar decisões sábias. Aceitar os erros como parte do aprendizado. Errar é inevitável. Mesmo os mais inteligentes cometem equívocos, e negar isso é apenas uma forma de ilusão. A humildade intelectual nos ensina a ver os erros não como fracassos, mas como oportunidades de crescimento. Em vez de fugir dos erros ou tentar justificá-los, adote uma abordagem mais construtiva. Reconheça quando estiver errado. Busque entender o que levou ao erro. Aprenda com a experiência para evitar repetições futuras. Ao aceitar os próprios erros e aprender com eles, você não apenas se torna mais sábio, mas também mais respeitado pelos outros. Pessoas que admitem suas falhas demonstram autenticidade e maturidade, o que fortalece relacionamentos e aumenta a credibilidade. A humildade intelectual na vida cotidiana. Além de ajudar no crescimento pessoal, a humildade intelectual tem aplicações práticas no dia a dia. No ambiente de trabalho, por exemplo, ser uma pessoa aberta a feedbacks e novas ideias pode levar a melhores oportunidades.
e maior colaboração em equipe. Em debates e discussões, praticar a humildade evita conflitos desnecessários e promove diálogos mais produtivos. Até mesmo nas redes sociais, onde muitas pessoas sentem necessidade de provar que estão certas a qualquer custo, a humildade intelectual pode fazer a diferença. Em vez de entrar em discussões intermináveis, experimente questionar suas próprias crenças e buscar compreender o ponto de vista do outro. A inteligência verdadeira não está em acumular conhecimento, mas em saber usá-lo com sabedoria. A humildade intelectual é uma ferramenta poderosa que permite o aprendizado contínuo, melhora os relacionamentos e nos torna pessoas mais equilibradas e respeitadas. Ao praticar a abertura para novas ideias, a escuta ativa e a aceitação dos erros, você estará dando passos concretos para se tornar uma pessoa mais sábia e emocionalmente forte. No final das contas, reconhecer que sempre há algo a aprender é o que diferencia os verdadeiramente inteligentes daqueles que apenas se consideram assim. Ponto 5. O hábito da reflexão diária. O hábito da reflexão diária era uma prática essencial entre os estoicos, e sua importância se reflete nos escritos de grandes filósofos como Marco Aurélio, Sêneca e Epiteto. Para os estoicos, a vida deveria ser conduzida com autoconsciência, aprendizado contínuo e busca pela excelência moral. Uma das formas mais eficazes de cultivar essas qualidades era por meio da análise das próprias ações, decisões e emoções ao final de cada dia. A importância da reflexão diária, refletir sobre o próprio comportamento, não era apenas um exercício intelectual, mas um método para o aperfeiçoamento da alma. Os estoicos acreditavam que a vida deveria ser vivida com propósito e racionalidade, e a única maneira de garantir isso era revisar constantemente os próprios atos e pensamentos. Marco Aurélio, por exemplo, registrava suas reflexões em um diário, que mais tarde se tornaria a obra Meditações. Ele usava esse tempo para avaliar sua conduta, identificar erros e reafirmar seus princípios estoicos. A prática da reflexão diária é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento pessoal. Quando você revisa suas ações com honestidade, pode identificar padrões de comportamento prejudiciais e buscar melhorá-los. Além disso, essa prática ajuda a consolidar aprendizados, tornando-os parte da sua vida de forma consciente. Como a reflexão aumenta sua inteligência? A inteligência não se resume apenas ao conhecimento acadêmico ou à capacidade de resolver problemas lógicos. Ela também envolve inteligência emocional, autoconhecimento e a habilidade de aprender com a experiência. O hábito de refletir diariamente pode contribuir para seu crescimento intelectual das seguintes maneiras. Identificação de padrões de comportamento. Ao analisar suas ações diariamente, você começa a perceber padrões que antes passavam despercebidos. Isso permite corrigir hábitos nocivos e reforçar aqueles que são benéficos. Correção de erros. Ninguém é perfeito, e todos cometemos erros ao longo do dia. A reflexão diária permite que você reconheça esses erros e desenvolva estratégias para evitá-los no futuro. Esse processo fortalece sua capacidade de aprendizado e aprimoramento contínuo. Aprimoramento da tomada de decisões. Ao refletir sobre suas escolhas passadas, você desenvolve uma melhor compreensão das consequências das suas ações. Com o tempo, isso leva a uma tomada de decisões mais consciente e eficaz. Maior controle emocional. A prática estoica enfatiza a importância de dominar as emoções. Ao revisitar seus sentimentos e reações diante de situações desafiadoras, você pode aprender a lidar melhor com as adversidades e manter a calma em momentos de estresse. Desenvolvimento da gratidão. Além de identificar erros e melhorias, a reflexão diária também pode ser um momento para reconhecer e valorizar os aspectos positivos do seu dia. Isso aumenta sua percepção sobre o que realmente importa e promove uma visão mais equilibrada da vida. Como praticar a reflexão diária na sua rotina? Implementar esse hábito pode parecer simples, mas exige disciplina e comprometimento. Aqui estão algumas sugestões para incorporar a reflexão diária na sua rotina. Reserve um tempo específico para isso. O ideal é que essa prática aconteça no final do dia, antes de dormir, quando você pode olhar para trás e avaliar tudo com mais clareza. 5 a 10 minutos são suficientes para começar. Faça perguntas poderosas a si mesmo. Algumas questões podem guiar sua reflexão. O que fiz bem hoje? O que poderia ter feito melhor? Como reagi às dificuldades? Tomei decisões alinhadas com meus valores? Aprendi algo novo? Escreva suas reflexões. Manter um diário pode ser uma ótima ferramenta para registrar seu progresso e aprender com suas experiências. Escrever ajuda a organizar os pensamentos e a tornar a reflexão mais concreta. Seja honesto consigo mesmo.
A reflexão só será eficaz se você for sincero sobre suas falhas e desafios. Evite justificar erros ou minimizar problemas. A ideia não é se criticar excessivamente, mas sim aprender e evoluir. Aplique os aprendizados no dia seguinte. A reflexão não deve ser um exercício passivo. Use as conclusões do dia anterior para melhorar suas ações e decisões futuras. Reflexão estoica na prática. Além do diário pessoal, os estoicos tinham práticas que ajudavam a internalizar seus aprendizados. Uma delas era a visualização negativa, um exercício onde se imaginavam enfrentando dificuldades para se prepararem mentalmente. Outra prática era o exame de consciência, onde revisavam suas atitudes sob uma perspectiva moral e racional. Marco Aurélio frequentemente lembrava a si mesmo que o dia seguinte poderia trazer desafios inesperados e que estar preparado emocionalmente para essas dificuldades era essencial. Ele escrevia sobre a necessidade de manter a serenidade diante dos problemas e de agir com justiça e sabedoria. O hábito da reflexão diária não apenas fortalece sua inteligência emocional e racional, mas também ajuda a construir uma vida mais alinhada com seus valores e objetivos. Ao reservar alguns minutos do seu dia para esse exercício, você estará investindo em um crescimento pessoal constante. Se você deseja seguir os ensinamentos dos estoicos e desenvolver uma mentalidade mais forte e sábia, comece hoje mesmo. Pegue um caderno, reflita sobre seu dia e estabeleça metas para se tornar uma versão melhor de si mesmo a cada dia. Se você quer ser uma pessoa realmente inteligente, precisa treinar sua mente da maneira certa. O estoicismo nos ensina que inteligência não é acumular conhecimento, mas usá-lo bem. Vamos recapitular os pontos mais importantes. 1. Use o conhecimento na prática. Saber não basta, é preciso aplicar. 2. Aprenda a pensar com clareza. Questione tudo e não se deixe levar por emoções. 3. Desenvolva a inteligência emocional. Controle suas reações e não deixe que os outros te afetem. 4. Pratique a humildade intelectual. Sempre esteja aberto a aprender e mudar de opinião. 5. Reflita sobre o seu dia. O hábito da reflexão te ajuda a evoluir constantemente. Agora, eu te desafio a aplicar pelo menos uma dessas lições na sua vida ainda hoje. Escolha um ponto e comece agora. Afinal, inteligência não é sobre o que você sabe, mas sobre o que você faz com o que sabe. Se esse conteúdo fez sentido para você, me conta nos comentários qual dessas lições você vai aplicar primeiro. E se você quer aprender mais sobre como ser emocionalmente forte e sábio, assista a esse outro vídeo que eu deixei aqui na tela. Se gostou do conteúdo, peço que curta este vídeo e compartilhe com os amigos. Se inscreva no nosso canal e marque o sininho para que mais vídeos como este cheguem até você. Juntos somos a mudança.